Olá, queridos! Hoje vamos juntos fazer um passeio pela história da nossa querida São Paulo. Mas não será uma viagem por datas e nomes, e sim através dos edifícios que moldaram a paisagem da nossa cidade. A arquitetura é como um livro aberto, que nos conta histórias do passado e nos mostra como chegamos até aqui. Ao caminharmos pelas ruas de São Paulo, somos envolvidos por um emaranhado de estilos, cores e formas. Prédios coloniais, imponentes construções neoclássicas, ousadas obras modernistas e arranha-céus futuristas. Vamos juntos desvendar a alma da nossa cidade, revelada através da sua arquitetura. Nossa viagem começa no século XVI, com a fundação de São Paulo. Imaginem, meus queridos, um pequeno povoado, cercado pela Mata Atlântica. As construções, simples e funcionais, refletiam a realidade da época. Eram casas térreas, feitas de taipa de pilão, com telhados de duas águas cobertos por telhas de barro. Nesse cenário singelo, destacava-se a imponência da Igreja Católica. As igrejas, como a Catedral da Sé, erguiam-se como símbolos de fé e poder. Apesar da simplicidade, a arquitetura colonial deixou sua marca em São Paulo. Com a chegada do ciclo do café no século XIX, São Paulo passou por uma grande transformação. A cidade, que antes era uma pequena vila, começou a se expandir rapidamente, atraindo imigrantes e investimentos. A cidade prosperou e a elite cafeeira, enriquecida, buscava ostentar sua riqueza e sofisticação. Eles investiram em propriedades luxuosas e em infraestrutura, mudando a paisagem urbana de São Paulo. Inspirados em Paris, a Cidade Luz, os barões do café encomendaram palacetes suntuosos, teatros elegantes e edifícios públicos imponentes. A arquitetura da cidade começou a refletir essa nova era de prosperidade. O neoclassicismo, com suas linhas sóbrias, simetria e elementos greco-romanos, tornou-se o estilo preferido da elite paulistana. Esse estilo arquitetônico simbolizava a ordem e a grandiosidade que a elite desejava transmitir. Um dos maiores exemplos da arquitetura neoclássica em São Paulo é o Teatro Municipal. Este edifício não só servia como um centro cultural, mas também como um símbolo de status. Inaugurado em 1911, o teatro foi inspirado na Ópera de Paris e rapidamente se tornou um símbolo da riqueza e do progresso da cidade. Ele representava a ambição de São Paulo de se tornar uma metrópole moderna. A influência europeia marcou profundamente a paisagem urbana de São Paulo. A cidade se transformou em um reflexo da sofisticação e do progresso europeu, deixando um legado arquitetônico que ainda pode ser visto hoje. No início do século XX, São Paulo testemunhou uma nova revolução arquitetônica: a chegada dos arranha-céus. Inspirados nas cidades americanas, os primeiros edifícios altos surgiram tímidos no centro da cidade, desafiando o horizonte e anunciando uma nova era. O edifício Martinelli, inaugurado em 1929, foi um marco nesse sentido. Paralelamente aos arranha-céus, outro estilo arquitetônico ganhava espaço em São Paulo, a Art Deco. Edifícios como o Edifício Altino Arantes, Banespa, e o Viaduto do Chá são exemplos emblemáticos da Art Deco na cidade. Na década de 1950, São Paulo se torna palco de um movimento arquitetônico que revolucionaria a maneira de construir e pensar a arquitetura, o modernismo brasileiro.
Esse período foi marcado por uma explosão de criatividade e inovação, onde arquitetos visionários começaram a experimentar novas formas e materiais, desafiando as convenções estabelecidas. Liderado por nomes como Oscar Niemeyer e Lina Bobardi, o movimento buscava romper com o passado e criar uma arquitetura brasileira, original e autêntica. Esses arquitetos não apenas desenhavam edifícios, mas também sonhavam com uma nova forma de viver e interagir com os espaços urbanos. Lina Bobardi, uma italiana apaixonada pelo Brasil, deixou sua marca na cidade com obras emblemáticas como o MASP e o Sesc Pompeia. Sua abordagem humanista e inovadora transformou a maneira como os paulistanos se relacionam com a arquitetura. Já Oscar Niemeyer, com sua genialidade e ousadia, presenteou São Paulo com o Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Suas criações são um testemunho da capacidade de transformar o concreto em poesia. O modernismo brasileiro deixou um legado inestimável para São Paulo. As obras desse período não são apenas marcos arquitetônicos, mas também símbolos de uma era de progresso e inovação. A cidade se tornou um museu a céu aberto, com obras que até hoje inspiram e encantam pessoas do mundo todo. Cada edifício modernista conta uma história de ousadia, criatividade e paixão pela arquitetura. Com o passar dos anos, São Paulo continuou a se transformar e a arquitetura acompanhou as mudanças. A cidade, conhecida por sua constante evolução, tem visto uma série de inovações arquitetônicas que refletem as necessidades e os valores da sociedade moderna. Nas últimas décadas, vimos surgir uma nova geração de arquitetos preocupados em criar edifícios sustentáveis, que respeitem o meio ambiente e proporcionem mais qualidade de vida para as pessoas. Esses profissionais estão redefinindo o conceito de urbanismo, integrando tecnologia e natureza. A Torre Empresarial, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, é um exemplo de edifício sustentável. Este prédio não só se destaca pela sua estética moderna, mas também pela sua funcionalidade ecológica. Com seus jardins verticais, sistema de captação de água da chuva e uso de energia solar, o prédio se integra à cidade de forma harmônica e responsável. Ele serve como um modelo para futuras construções que buscam minimizar o impacto ambiental. Outro exemplo é o Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Este edifício cultural não só promove a arte e a cultura, mas também incorpora práticas sustentáveis em seu design. A arquitetura sustentável é uma tendência que veio para ficar. Em São Paulo, essa abordagem está moldando o futuro da cidade, criando espaços que são tanto inovadores quanto responsáveis. Ao longo da nossa jornada, vimos como a arquitetura de São Paulo evoluiu ao longo dos séculos, acompanhando as transformações da cidade e refletindo a diversidade cultural da sua gente. Da simplicidade colonial à ousadia do modernismo, da imponência neoclássica à leveza da arquitetura contemporânea, São Paulo se consolidou como um verdadeiro museu a céu aberto. Caminhar pelas ruas de São Paulo é como folhear um livro de história da arquitetura. Cada edifício, cada monumento, cada detalhe nos conta uma história, nos transporta para outra época e nos faz refletir sobre a nossa própria identidade. Essa rica diversidade arquitetônica é um dos grandes patrimônios da cidade. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem pela arquitetura de São Paulo. Vimos como a cidade se transformou ao longo dos séculos, como os diferentes estilos arquitetônicos se sucederam, refletindo as mudanças sociais, econômicas e culturais.
Mas a história não termina aqui. São Paulo é uma cidade em constante mutação, e a arquitetura continua a evoluir, buscando soluções inovadoras para os desafios do presente e do futuro. Novos edifícios surgem a cada dia, desenhando novos horizontes e reafirmando a vocação da cidade para a vanguarda. Até a próxima!